A crise da água. O conhecimento não está vinculado a país algum. É transnacional, é portátil, pode ser criado em qualquer lugar de forma rápida e barata. Peter Drucker. Falta de chuva já ameaça 40 milhões de brasileiros. A seca atinge 6 bacias hidrográficas que atendem 9 estados e o Distrito Federal. Estado do Rio alerta para risco de faltar água. Secretário do Ambiente admite que a seca prolongada pode afetar capital. Ofício enviado à agência reguladora chama a atenção para a redução no nível da água no Paraíba do Sul. Rio produz o dobro da água de que precisa. O problema é que metade vai para o ralo. Planejamento precisa prever situações de seca. Engenheiro especializado em recursos hídricos, ele diz que a falta d'água não pode ser atribuída pelos gestores às mudanças climáticas. Para o especialista, é sempre possível antecipar problemas. É sempre possível antecipar uma seca. Para entendermos a crise de água, precisamos conhecer as várias formas que a água se apresenta, o movimento dos continentes, as variações dos ventos e a atração do Sol e da Lua sobre a Terra. Precisamos também entender que o principal uso da água
é para fazer os alimentos. Portanto, muito antes de faltar água para beber, vai faltar água para a agricultura, para fazer os alimentos. É urgente a mudança de modo de pensar e de agir. A água da Terra está distribuída em 5 reservatórios principais: oceanos, continentes, atmosfera, vegetais e animais. Não trataremos nesse trabalho das águas subterrâneas, pois são águas que, uma vez que sejam usadas, não se recompõem. São como minério, não dão 2 safras. Entre os 5 reservatórios principais, existe uma circulação contínua. O equilíbrio desse ciclo permite a existência da vida. Podemos descrever o ciclo da água ou da vida da seguinte maneira: a água evapora dos rios, lagos e principalmente do mar e é levada pelo vento na forma de nuvem. É transformada em gelo nas altas montanhas ou cai na forma de chuva ou neve. De todas as maneiras, a água retorna a ser líquida e segue na forma de rios para a lagoa ou os oceanos, onde tudo começa novamente. 97% da água da Terra está nos oceanos. 2,25% da água potável está na atmosfera, nos polos e geleiras. A água potável que temos para usar está nos rios, lagos e águas subterrâneas. É menos de 1% da água da Terra. E como está distribuída a água na Terra? Conhecimentos atuais dizem que no início os continentes eram um só. Para lembrar isso, a Terra continua dividida em placas que se movimentam e se afastam uma das outras, liberando magma e formando montanhas. E as marcas do afastamento ficam registradas no fundo do mar. Charles Darwin anotou em seu diário de viagem esse fenômeno. Ele presenciou um terremoto no Chile e escreveu: não padece dúvida que a terra ao redor da Baía de Concepción sofreu elevação de 60 a 90 centímetros. Notei que em Valparaíso encontram-se conchas semelhantes numa altitude de 3.900 metros. Esse fenômeno ocorre em toda parte. Há 70 milhões de anos, a placa tectônica da Índia entrou por baixo da placa tectônica eurasiática e fez levantar o Himalaia. Esse processo impediu o movimento dos ventos e formou os desertos. E continua a elevar o Himalaia, provocando terremotos, como ocorreu no Nepal em abril de 2015. Os desertos isolaram a população no que mais tarde seriam a China, a Índia e a Europa. Poderíamos parodiar a lei física de Isaac Newton dizendo: água atrai população na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Onde a água é limitada, a população é limitada aos conhecimentos que tem de como usar a água. Onde tem água potável, tem população. Onde tem muita água potável, tem muita população. Os seres humanos precisam de água potável e vivem em maior quantidade onde ela existe em maior quantidade.
Os rios da China e da Índia surgem do gelo e da neve e das chuvas e formam as grandes populações da China e da Índia. O ser humano usa a água na indústria e no comércio e em serviço em cerca de 27%. Na lavoura, o consumo é maior. Para fazer comida, é que ele consome mais de 75%. Para sua higiene pessoal, para beber, o ser humano consome pouca água, 8%. O maior consumo é na lavoura. Uma folha de papel A4 consome 10 litros d'água. Uma batata, 25 litros. Um microchip, 32 litros. Uma fatia de pão, 40 litros. Um copo de cerveja, 75 litros. Um ovo de galinha, 135 litros. Um copo de leite, 200 litros. Um hambúrguer, 2.400 litros. Uma camiseta de algodão, 4.100 litros. 1 quilo de arroz, 5.000 litros. Um par de sapatos de couro bovino, 8.000 litros de água. Mas as necessidades da população são crescentes e a quantidade de água é estável. Por isso, precisamos estar sempre aprimorando as tecnologias de utilização da água para a produção de bens, principalmente de alimentos, que é o que consome mais água potável, 75%. Devemos fazer assim, sob pena de sofrermos a fome, a peste ou a guerra, ou a combinação desses fatores. Isso sempre acontece quando é atingida determinada quantidade de população. A China chegou a esse limite de produção de alimentos há muitos anos e antes de qualquer outro povo. O retrato mostra a China no período em que havia mais gente do que comida. Eles morriam de fome nas sarjetas locais, sob os olhares atônitos daqueles que nada podiam ou queriam fazer. A fome traz a peste e a guerra, e a China conviveu com as 3 catástrofes durante anos. Uma das formas de controle foi a limitação compulsória do crescimento da população. Cada casal foi limitado pelo Estado a ter, no máximo, 2 filhos. Senão, sofria uma série de sanções. E o povo chinês experimentou e continua experimentando novas formas de pensar e agir, novas políticas, novas formas de economia, novas tecnologias, enfim, uma mudança total de tudo, de princípios e de modo de viver, passou a vigorar. Isso vai durar até que seja atingido o novo limite das técnicas empregadas. A Índia, o controle da população foi feito com a própria peste, ou dizendo diferente, com uma coleção de pestes. Milhões e milhões de hindus banham-se no rio Ganges para se purificarem dos pecados e acenderem uma nova reencarnação numa casta superior à que estava. Os fiéis são liderados por sadhus, homens considerados sagrados, que cobrem o corpo de cinza e correm nus para o rio, usando apenas guirlandas de flores. Como os micróbios e vírus existem e são transmissores de doenças, a Organização Mundial de Saúde vem estudando uma forma de despoluir esse rio, que é a principal causa da mortalidade na Índia, principalmente a mortalidade infantil. Os hindus consideram impossível impedir que as pessoas entrem na água poluída.
e considero inútil qualquer tentativa de proibir que bebam dessas mesmas águas e que se evite levar garrafas cheias com água sagrada para casa para supostos tratamentos. E nada é dito sobre higiene e a existência de vírus, bactérias ou doenças. As águas do Ganges são usadas também para lavar roupa, tomar banho, escovar os dentes. Os esgotos domésticos sem tratamento também chegam ao rio, e somente na cidade de Varanasi existem 32 saídas de esgoto para o Ganges. Vacas são vistas mortas ou vivas dentro de suas águas. As águas de enxurradas vindo das ruas cheias de fezes de humanos, de vacas, de porcos, de cachorro, de outros animais, são despejados no rio. E muitas mães afogam seus filhos recém-nascidos, principalmente meninas, como sacrifício aos deuses. E não é considerado crime. As pessoas idosas vão ali para morrer, pois se falecem nesse local sagrado, o ciclo de reencarnações termina, ficando livre da roda de Sansara, conforme prega o hinduísmo. Quem não pode pagar a cremação de seus familiares, joga os cadáveres no rio, ou então deixa o cadáver apodrecer nas margens. A ignorância sobre os princípios elementares de higiene faz então o seu trabalho de eliminar uma parte da população. Assim, há séculos, os atuais sistemas político, o econômico, o tecnológico, o social, o das castas, têm sido mantido na Índia através da matança sistemática da população. Recentemente, a Índia chegou a 1 bilhão de habitantes e continua aumentando. Parece que a população deve ter ficado sabendo sobre a existência de micro-organismos. A imigração, a fome, a peste e a guerra estão no futuro da Índia. Na Europa, os Alpes são os responsáveis pela maior parte da distribuição da água. Os rios nascem nas montanhas geladas dos Alpes e seguem várias direções. A Europa é irrigada com neve, de gelo e de chuva. A técnica europeia para lidar com os limites da água também é baseada no controle da população. Na crise de água ou no limite da técnica do uso da água, a Europa detinha o excesso de população através das várias pestes ou com as mais variadas formas de guerra. Mais tarde, usou a imigração. Sempre que são necessárias mudanças nas formas políticas, da economia, das finanças ou de qualquer outra que permita mais gente ocupando o mesmo espaço e usando a mesma quantidade de água. Entre os que sobreviveram, beneficiados com a morte dos outros, e ficavam na Europa, restava a mendicância. Mesmo existindo a imigração, as guerras continuaram a matar milhões de pessoas na Europa. Foram 50 milhões só na Segunda Guerra Mundial. A população só podia aumentar com as modificações que as novas técnicas de produção de alimentos e consumo de água podiam permitir. O baixo nível de vida só foi sanado depois da Segunda Guerra Mundial. Até 70 anos atrás, a Europa morreu de fome e de peste ou exportou gente para várias partes do mundo. Só atingiu o equilíbrio depois de mudança nas formas da política, da economia, das finanças ou de qualquer outra que impediu o entendimento entre as pessoas. A força da técnica
não foi usada para aumentar a população, e sim para melhorar a distribuição de renda. A população da Europa, hoje, é ciente de seus limites e está diminuindo. A técnica foi desenvolvida para o crescimento dos indivíduos como pessoas e tentam impedir que outras pessoas cheguem lá. Durante séculos, milhões e milhões de europeus imigraram da Europa para as Américas em busca de nova oportunidade de vida. A América do Norte chegou, seja os Estados Unidos, seja o Canadá, receberam esses milhões de imigrantes. Vinham de todas as partes da Europa: Inglaterra, Alemanha, Escócia, Irlanda, Portugal. Nova York tem mais descendentes de portugueses que Lisboa. Espanha, França, Itália, enfim, qualquer parte da Europa tem o seu representante na América do Norte. A grande imigração para a América do Norte só foi possível por existir água potável em quantidade e uma gigantesca planície que permite plantar conforme a técnica de hoje. O norte é gelado e, com as variações de temperatura permanentemente, transforma o gelo em água potável. No inverno, a neve cobre as montanhas e as grandes planícies até aproximadamente o paralelo 35. Na primavera, toda a neve que cobria a planície é transformada em água. No alto das montanhas geladas, toneladas e toneladas de água potável são transformadas em neve ou gelo, que pode ser nas encostas, dos vales, e quando chega o sol, decretando o fim do inverno, tudo é transformado em água potável. O degelo forma a água potável dos rios. A chuva vem todos os anos trazer ainda mais água potável às planícies, o que quer dizer fartura de alimentos. A técnica atual, a América produz tanto alimento que permite a exportação. A América do Norte é a última área disponível no mundo que serve para fazer comida para uma população que poderá ser de mais de 1 bilhão de pessoas, de acordo com as técnicas modernas de hoje. A Califórnia é exceção. Ela já chegou ao seu limite de água. Os ventos que poderiam trazer a chuva, por serem baixos demais, não superam as montanhas rochosas, que não permitem que esses ventos passem de um lado para o outro, conduzindo a chuva. No intervalo entre os ventos, existem vários desertos, como Mojave, o Vale da Morte, um deserto que faz jus ao nome. A Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, pela primeira vez na história é obrigada a fazer racionamento. Em 2015, tomou uma série de medidas para economizar água diante da forte seca que enfrenta essa região do oeste dos Estados Unidos. Eles resolveram o problema com os recursos que já foram usados em nave espacial, reciclando a água como a técnica futurista permite. É o que nos informa a revista Scientific American. A recuperação de água de esgoto para abastecimento humano já está disponível em San Diego, na Califórnia. O esgoto tratado poderia ser a fonte mais segura e ecologicamente saudável de água da torneira, mas isso se conseguirmos superar a repulsa. A repulsa só existe para o tratamento imediato da água. Nós, humanos, já fazemos isso de forma diferente. A água de uma cidade
é usada e despejada no rio, sem tratamento, na forma de esgoto. A cidade que fica rio abaixo recebe as águas poluídas do esgoto da cidade vizinha e trata essa água. A população bebe a água que era poluída, mas foi tratada e agora é potável. É preciso que se entenda que estamos em uma nave espacial chamada Terra e que só temos uma quantidade de água limitada. Se entendermos isso, então uma nova era se abre para a população mundial. No Brasil, a crise da água é mais grave, pois não temos duas das fontes de água. Não temos neve, nem gelo, só temos a chuva. Todos os rios do Brasil são apenas rios de chuva. E todos nascem no Cerrado. Apenas o rio Amazonas é que nasce em montanhas geladas. Quando os continentes ainda eram um só, a parte onde está o Brasil era ligada à África. E o rio Amazonas de então nascia onde hoje é o Lago Chade. A América do Sul foi se afastando da África e ainda se afasta, à razão de 3 a 6 centímetros por ano. O rio Amazonas atravessava toda a América do Sul e desembocava no Oceano Pacífico. Com o afastamento dos continentes, houve um fato impressionante. O rio Amazonas deixou de ser rio para, depois da elevação dos Andes, o rio inverteu seu sentido e passou a nascer nos Andes e desaguar no Atlântico. Por isso, a região amazônica, embora seja plana, não recebe o nome de planície, e sim de depressão. Ela é apenas ligeiramente elevada em relação ao nível do mar. Seus rios são cheios de curvas e a região é facilmente inundável, já que é mínimo o desnível e é grande a distância dos Andes até o mar. A chuva depende do vento, da umidade para fazer chover, e os ventos úmidos de chuva preferem os terrenos baixos. A massa de ar com água é mais pesada e não ultrapassa as grandes altitudes como a das cordilheiras. Preferem as áreas próximas ao nível do mar. O vento úmido de chuva é rasteiro. As nuvens podem estar abaixo do Morro do Corcovado e chover no Rio de Janeiro, e não chover no Cristo Redentor, que está a uma altura de 712 metros em relação ao nível do mar. Esse fenômeno deixava nervosos repórteres de televisão. Havia chuva torrencial na cidade de São Paulo e não chovia nada na Cantareira, que é a represa responsável pelo abastecimento de água da cidade. É que a altitude da cidade de São Paulo é 792 metros e a represa da Cantareira está a 1.100 metros de altitude, embora o local esteja perto um do outro. A chuva depende do vento, da umidade e da posição da Lua e do Sol. A atração desses astros faz a atmosfera se elevar, como faz com as águas do mar nas marés, como Isaac Newton demonstrou. A atmosfera é muitas vezes mais leve que as águas do mar e se eleva a quilômetros de altura, fazendo chover nos lugares altos. Quanto mais alta, menos densa, mais fria e mais seca é a atmosfera. Em Brasília, que está no Cerrado, a 1.112 metros de altitude, o ar é seco. A massa de ar com água mais pesada precisa da atração do Sol ou da Lua para chegar a esses lugares mais altos. A atração da gravidade da Lua e do Sol
gerando o fenômeno da elevação da atmosfera, faz o movimento dos ventos e a elevação da atmosfera úmida. Próximo ao verão, a massa de ar quente e úmida dos ventos leva sua carga e chove nos lugares mais altos, distribuindo a chuva. O Sol caminha ida e volta entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, elevando a camada de ar úmido e fazendo chover nos lugares altos. À falta do Sol, a Lua faz o efeito, embora seja menor, mas é mais próxima da Terra. É o vento da linha do Equador que traz a massa de ar quente diretamente do mar, carregada de umidade próxima ao chão, e faz chover regularmente ao entrar na depressão da Amazônia. Mas a floresta não seria tão grande se dependesse apenas da chuva que veio do mar. A água que cai em forma de chuva sempre sobe pelas árvores na forma de seiva e novamente vai para a atmosfera na forma de umidade, que o vento leva para a nova chuva e cairá adiante. Uma árvore de grande porte pode lançar na atmosfera 1 tonelada de água por dia. Existem na Amazônia árvores que liberam para a atmosfera muito mais de 1 tonelada. Assim, a chuva cai e forma as florestas, e as florestas formam novas chuvas, num processo sequencial ao longo de milhares de quilômetros. Em sequência de chuvas e água levada à atmosfera e novamente chuva é um processo contínuo, mas é modificado a cada árvore derrubada. A árvore derrubada é menos água para formar a umidade do ar, que o vento leva adiante para longe, bem longe dali, chover e irrigar a plantação para alimentar os seres humanos. Poucas árvores derrubadas não alteram muito o processo de chuva. O que altera o processo de chuva é a continuidade da derrubada. O que altera o processo de chuva é a ocupação do terreno com a técnica usada em países que têm várias fontes de água. Lá existe a água de chuva, lá a água de neve é derretida regularmente todos os anos, deixando o terreno úmido. Aqui não. Lá é a água do gelo das montanhas que derrete no verão, formando os rios, como o Mississippi, o Missouri, o Reno, o Elba, o Danúbio, o Sena, o Indo, o Brahmaputra, o Yangtze, o Amur. Todos os rios citados são permanentes, ou pelo menos não dependem somente de chuvas anuais. Das chuvas que podem não vir na quantidade esperada. Esses outros países possuem outras formas de obter água, aqui não. Os rios de lá contam com montanhas geladas para garantir seus fluxos de água e que podem alimentar, com a técnica atual, até 1 bilhão de pessoas. No Brasil, não. Aqui só podemos contar com a chuva, que, por sua vez, depende das florestas, que derrubamos e queimamos, como fizemos com a Amazônia, ou com a Mata Atlântica, que está reduzida a 10% do que era antes. Todos os rios do Brasil são rios de chuva, como o Paraíba do Sul, que nasce na Serra do Mar, os rios importantes, que São Francisco, Paraíba, o Tocantins, o Paraná, o Xingu, o Tapajós, o Uruguai, Paraguai, Paranapanema, nascem todos eles no Cerrado, a região que é a mais alta e a região que menos chove no Brasil. No Cerrado, grande parte dos dias do ano o vento é calmo, abaixo de 7 km por hora, e o ar fica praticamente parado. São raros os dias com ventos fortes e constantes.
Somente no mês de agosto ocorrem ventos mais fortes do que a média anual, que fica em torno de 1.300 a 1.700 milímetros, concentradas no mês de outubro a março, primavera e verão. Entre maio e setembro, 5 meses, ocorre a estação seca, podendo ocorrer estiagem, não há chuvas. No Cerrado, a vegetação é rala e baixa, com raízes muito profundas, indicando que foi pouca a água há muitos milhões de anos. Entre os meses de julho e agosto, a umidade do ar cai muito, tempo seco, podendo ficar entre 15% e 30%. Localizada no Cerrado, a 1.112 metros de altitude, a cidade de Brasília fez o Lago Paranoá para que a população pudesse enfrentar o tempo seco e poder respirar melhor. As veredas são os raros pontos em que a água brota do chão. O clima seco do Cerrado favorece o surgimento de incêndios. A vegetação é diversificada e adaptada às condições severas, mas metade do Cerrado já foi substituída pela agricultura. São plantações a perder de vista. Essas plantações não alimentam a atmosfera com umidade para fazer chover e são eliminadas a cada safra. Os ventos que são predominantes no Brasil e trazem a chuva seguem a linha do Equador e se dividem em 2 principais fluxos. Um segue pela costa, obedecendo o efeito de Coriolis, giram em sentido contrário dos relógios. Traz a chuva do mar para o leste do Brasil, direcionado pela Serra do Mar. Entre um fluxo e o outro está uma região que tem crise de água permanente, o Nordeste. Na Serra do Mar, a chuva é depositada regularmente, formando uma floresta exuberante, da qual, infelizmente, só restam 10%. O outro fluxo é também condicionado aos obstáculos da natureza e segue o efeito Coriolis, girando em sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Os ventos que trazem chuva contornam o cerrado e seguem o caminho das terras mais baixas, como a depressão da Amazônia. A Cordilheira dos Andes impede a passagem dos ventos de chuva e os ventos seguem para uma região um pouco mais elevada, a planície do Pantanal, com suas milhares de lagoas. E sai do Pantanal, levando a chuva de verão aos estados do sul, onde encontram as frentes frias que chegam do Polo Sul. Dependendo se é inverno ou verão, a posição da Lua e do Sol faz levantar a atmosfera e esses ventos do Polo Sul sobem e provocando chuva no Cerrado cada vez mais ao norte. São 8 as bacias hidrográficas do Brasil que nascem no Cerrado. Elas abastecem as principais hidrelétricas do Brasil. Portanto, não é só os alimentos que sofrem com a redução das chuvas. Se não chover no Cerrado, haverá seca e falta de energia elétrica na região Centro-Sul, onde está a maioria da população do Brasil e onde está a maioria da produção industrial e de serviços do Brasil. Os preços de alimento e de energia elétrica vão subir e todos os preços vão subir. Haverá inflação,
todas as suas consequências. Chegamos ao limite. Cantareira, Alto Tietê, Paraibuna, Guarapianga, sim, chegamos ao fim. Estamos no limite da água e do nosso conhecimento de como podemos usar a água. O Brasil depende somente de chuva, não há outro meio. E está limitado aos rios do Cerrado que dependem das chuvas. As chuvas dependem da Amazônia e da Mata Atlântica. Até pouco tempo, os governos gastaram tempo e dinheiro em incentivos fiscais para desmatar a Amazônia. Da Mata Atlântica, restam 10%. E o mais grave que podia acontecer, aconteceu. Pressionada, sem ter direitos, sem ter estudo, sem ter assistência médica, sem ter futuro e sem ter a quem recorrer, a população fugiu da miséria no campo e foi para a cidade. População que vivia 80% no campo em 1960 passou a viver 84% na cidade em 2014. E mais, eram 65 milhões de pessoas em 1960. Passamos para 206 milhões em 2014. E 84% morando na cidade. A população multiplicada mais de 3 vezes. E um total de 141 milhões de pessoas passaram a viver em outro lugar, tudo em pouco mais de 50 anos. Nunca houve imigração igual no mundo. A população arranjou sua própria solução para a crise atual, independentemente dos poderes da República. E foi a solução europeia. A taxa de fecundidade, que era de 6,16 em 1940, passou para 1,9 em 2010. Só nos últimos 14 anos, o número de filhos por mulher passou de 2,39 para 1,77 em 2013. O mínimo para crescer é de 2,1 filhos por mulher. A 1,77 filhos por mulher significa que a população vai diminuir nos próximos anos. Além disso, temos que impedir que os diversos poderes desperdicem dinheiro, tempo, comida, combustível, tudo, sobretudo vidas humanas. Aqui o poder é uma coisa, o saber é outra. Aqui temos que copiar os povos de língua inglesa, em que o poder e o saber estão na mesma palavra, como diz o dicionário. Como o poder não está vinculado ao saber, os governos daqui vão continuar apalpando no escuro, como fizeram sempre. O Estado que detém o poder não se importa com qualquer desperdício. Existe a Secretaria da Receita Federal, mas não existe a Secretaria da Despesa Federal. Ele só se interessa em receber, não se interessa por desperdiçar. Por isso, os governos controlam a receita da água, mas desperdiçam 40% da água tratada. É o que se faz no Brasil. Mas existem cidades como o Rio de Janeiro
que desperdiça 52% da água que trata. Vale dizer que não vale dizer que estamos num país de terceiro mundo, pois do outro lado da Guanabara está Niterói. Niterói é a cidade onde o desperdício é de 16, bem diferente do Rio de Janeiro, que desperdiça 52% da água que trata. Ou a cidade de Limeira. Limeira, no estado de São Paulo, onde o desperdício é de apenas 6%. Isso é menos que a Europa, que desperdiça 10%. É quase igual ao Japão. O Japão, cujo desperdício é de apenas 6% nas empresas, nas prefeituras e no país inteiro. O desperdício de água, portanto, é fruto do descaso dos governos. Desde o início que o Brasil herdou informações erradas sobre si mesmo. Na carta de Pero Vaz de Caminha não está escrito em si plantando tudo dá. A única referência às águas que encontramos na carta é quando diz: as águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Infelizmente, ele não tinha razão. As águas são poucas, limitadas às chuvas, e não teremos tudo por bem das águas que não temos, mas pelo conhecimento que tivermos de como usar a água que temos para gerar mais alimentos e mais energia. O futuro é o caminho da técnica, da ciência, do conhecimento e do desenvolvimento humano. Não temos mais tempo a perder.